vai começar mais um podcast. Aqui quem fala é o Alberto da The Judgment. E último podcast do ano, né? Vou falar sobre a carta Borreloso Savage Dragon, né? É do quadro de cartas aí que eu tento acertar, né? Eu falar sobre, embora algumas menos chance de voltar, né? Vou dar um diagnóstico geral aqui sobre a carta, essa carta em si, né? O Savage, no quadro que se merece voltar ou não, né? Como falei, é um quadro que eu uso ali para tentar acertar alguma carta que tá banida e talvez volte para a cena do jogo, né? Podcast 47, né? Último de 2025, né? Se você estiver ouvindo em 2026, ou antes da lista, ou depois da lista, é interessante ver o que eu falei aqui, né? A respeito. E entender melhor a carta, né? Eu vou jogar aqui o efeito para vocês. É um dragão síncro, atualmente ele está banido, né? Um regulador e um não regulador, padrão, né? Level 8, síncro. E se este card for invocado por invocação síncro, você pode equipar um card monstro link do seu cemitério. E se isso acontecer, né? Coloque contadores ou marcadores nele, né? Igual o valor link daquele monstro que tu utilizou como material, né? Ganha um ataque pela metade do ataque do monstro equipado, né? Aí tem a interação, né? Quando o oponente ativar um efeito card, né? Efeito rápido, você pode remover um marcador desse card, né? Um contador. E negativação, você pode usar este efeito uma vez por turno, né? Então, um Omni Negate uma vez por turno, né? Na época que ele foi banido, era muito óbvio, né? Mas ali para enfraquecer mais os decks que conseguiu fazer ele e tipo o Dragon Link, né? O próprio Dragon Link demorou para morrer, né? Mas é uma carta aí que foi banida junto com o outro também, inclusive com a Barone, né? E aí a Konami começou a destruir um monte de cartas genéricas assim de negate, né? Omni negate, né? Porque a jogada central dos decks era fazer ele antes das 5 supo para evitar o Nibiru e você jogar com a sua engine, né? Então basicamente esse foi o motivo, um dos principais motivos, né, da carta ter sido banida, porque ela gerava vantagem com hand traps, né, como o Nibiru, né? Eu vou falar de uma forma geral que, assim, esse deck vai receber um suporte, né, uma coleção futura. Seja você está ouvindo isso agora no lançamento ou antes do lançamento, né? Que são as cartas de dragão que estão chegando, né, na próxima coleção, né? Lembrando que eu fiz esse podcast bem no anúncio da lista OCG. Então mataram o Yumi, mataram o Dragon Tail, né? E Malice, que estava rodando um bom tempo. Não digo que mataram, mas deixaram o deck um pouco com o teto mais frágil, né? Dando a entender que talvez os dragão possam aparecer, né? Porque é um deck que é bem consistente, né? Tirando o Strike Drago e algumas cartas aí que ficaram mais restritas ou banidas, deixou o deck um pouco mais com um teto mais baixo, né? Mas o deck é sensível para Mucharme, para Draw, né? Toma as interações todas. E eu vou falar sobre esse carinha aqui em particular, né? Eu acho que esse negócio de negate genérico é sempre um negócio ruim pro jogo, né? Uma opinião aqui. Então, cartas que geram essa vantagem, sendo possíveis de colocar em vários decks, é complicado. Ainda mais com esses cards de design novos que permitem, né, uma segunda engine, né, mesclar. Então, como o jogo
Ele tá com um jogo de engines, né? Tem Canine, tem Mitsurugi, né? Se bem que no Mitsurugi é um pouco mais complicado fazer o Savage, né? No Canine eu não sei, é um deck voltado ao Exceed, né? Então pode, já tem a Canine que pode negar o Nibiru, né? Inclusive, então é um pouco mais complexo, né? Então a visão geral é que a visão focus principal do vídeo é essa, né? O Savage, ele é um dragão genérico, né? Extremamente genérico e omni-negate, né? Ele não nega só efeito de monstro, ele pode negar spell traps, né? Efeitos no cemitério, e não importa o local, né? Estando no campo, estando na mão, estando no cemitério, né? Ele acaba sendo uma carta muito forte, né? E recebe um ataquezinho extra, né? Que dependendo do link pode ser um ataque considerável, né? Geralmente o alvo dele era o Strike Dragon, né? Eu vou pro lado, já falei, fiz lado negativo, né? Eu vou tentar defender, né, a volta dele aqui. Primeiro que o deck em si vai receber um suporte, né? E no OCG e no Master Duel, embora seja formatos totalmente diferentes, né? Com peculiaridades diferentes, essa carta existe lá, né? No jogo, né? Então é uma carta que seria interessante voltar. Ela para mim, ela tem duas fraquezas, né? Como qualquer carta de formato. Primeiro que a gente está no formato que as Mucharm estão presentes, né? Então aí para te fazer o Savage, tu vai precisar pelo menos dar 3 cartas para o oponente, né? Só nesse início de jogada, né? Me lembra um pouco ali os Fendimish, né? Quando você faz o César e tenta jogar, né? E a gente sabe que o Fendimish caiu muito no formato, né? Pela essa ocasião, hand traps e tal. E eu acho que o Savage não vai por menos, porque você precisa de espaço no extra, né? Coisas que os decks de hoje em dia tá cada vez mais complicado, né? Você colocar muita carta, tem que ser coisas objetivas, né? Então o Savage ele requer um recurso, né? E às vezes até limitado. Você usa só uma vez, ao contrário do Fendimish, né? Que você pode reciclar engine. Mas o Savage não. O Savage você só consegue fazer uma vez. E ele precisa do link acoplado a ele, né? Equipado nele. Ou seja, tem muitas fraquezas na hora ali desse equipamento. Pode tomar uma Crow, pode tomar um Bistion, né? Já que ele veio especial sumo, você pode fazer uma interação ali na janela quando ele vai ativar o efeito de equipar, né? Nesse caso ele já vai perder uma negate, né? Aí é um negócio mais complicado, entendeu? Outra coisa é as jogadas discretas, geralmente é com o Strike Dragon, né? Que inclusive está limitado. Então ele receberia só uma negate, né? Ou duas, dependendo da jogada, né? Dependendo do deck. Então ele ia ter 2 marcadores, um marcador, então não ia ser um bicho assim tão difícil de passar na mesa, né? Apesar que ele é alvo de Super Pole, é Dark, Dragão, né? Fusão Contato, o Lanius, né? Então é um monstro que hoje em dia ele não é um fim do mundo a jogar contra ele, né? Ele só tem esse efeito mesmo, né? O efeito pertinente dele é esse, né? Claro que o primeiro tem que passar para o segundo acontecer. O primeiro é equipado o cemitério,
para depois o segundo ser efetivado, né? Porque ele precisa dos contadores para fazer os efeitos. Senão ele vira só um monstro qualquer no campo de 3. Ele vira um Blue Eyes, né? Praticamente. Só com ataque grande. Então, esse é uma fraqueza dele, né? No jogo, no geral, né? Que os decks modernos passaria tranquilo, né? Por cima desse tipo de carta, né? Sendo que já existem engines, né? Existem engines no jogo que você pode colocar que pode ser um pouco melhor, né? Comercialmente falando, claro que é um bicho que é irrelevante para Konami, né? Para a empresa, porque já vendeu, já teve a Rarity 1, já teve as Battle Legends, né? Das Megateams 2020, o bicho é de 2019, então o monstro é de 2019, então já passou o tempo dele, realmente. Comercialmente falando, ele é inviável, né? Mas assim, na perspectiva que ele não é mais grande coisas, né? Pelo menos nesse formato atual, ele não é mais assim uma coisa tão ridícula, né? Como ele já foi nos formatos anteriores. Né? E cartas novas podem dar relevância para combater esse tipo de carta, né? Como a Forbidden Crow, enfim, né? Toma Droplet também, né? Então, não é, pode ser alvo, né? Então, assim, você vai gastar interação para combater uma carta, vai ser um por um, né? Então, nessa perspectiva, eu vejo ele uma carta até das Omni-Negate até as mais balanceadas, né? Eu colocaria aí no meu top 5 de Omni-Negate, as 5 que poderiam ficar no jogo tranquilamente, né? Não tendo nenhuma coisa degenerada que faça ele com facilidade, né? Assim, com extrema facilidade mesmo, né? Então, esse é um vídeo falando um pouco, né, do Savage, né? Não sei se essa banlist agora ele pode sair, né? Porque acho que a gente precisa muito mais de cartas serem mexidas que outras voltando, né? Mas seria interessante estar com o Savage de volta, justamente aí para dar um fôlego para os decks de dragão, né? Os suportes que estão vindo e quem sabe fazer alguma coisa relevante, no mínimo rogue aí para esses decks, né? Ele é um monstro que tem seus pós e contras. Vai ser depender do card design, né? Que tá vigente, né? Nesse formato acho que seria pouca relevância, né? Eu colocaria até limitado, né? A pessoa usar realmente só uma cópia e não virar um deck de Savage Turbo, né? Porque o deck no começo de jogada ele pode até ser viável, mas ele acaba sendo um monstro interessante também no decorrer da partida, né? Quando a partida se estende e você conseguir fazer o segundo ou o terceiro, já amplia seus leques, né? Já deixa uma mesa mais forte com ele, porque ele tem um lado negativo. Você precisa de recurso para combater ele, né? Para estar utilizando ele. Mas por um lado, ele toma todas as hunt traps possíveis, né? Que acaba deixando ele um pouco inviável. E ficaria bem inviável no formato. Tanto é que no CG ele só praticamente aparece no deck mesmo, que faz de 5 no mesmo, né? Então é isso que eu tenho para falar. E é isso. Bom ano novo para vocês. E até o próximo podcast aí. Os vídeos, né, de profile, etc. Não tô demorando muito para lançar vídeos novos, mas quero deixar uma coisa aí no fim do ano, né, para discussão, até para hypar um pouco a cartinha também. Né? Não que seja meu interesse, mas discutir cartas assim banidas é sempre interessante, né? Você ter
tentar ser uma mãe de Nai sobre essas coisas. Então é isso. Valeu, falou.